Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar nessa manhã com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis tomar o vosso assento, adorando e exaltando aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória para sempre. Eu brinquei e falei com um dos obreiros ali que depois da palavra que o presbítero Genilson trouxe aqui no momento da oferta, o negócio ficou estreito para mim, viu? Aleluia! Mas eu me sinto feliz nessa manhã, agradecido ao meu Deus por mais essa oportunidade de poder aqui estar em sua presença, adorando o seu santo nome e poder compartilhar aqui da palavra do Senhor. Confesso para os irmãos que não é fácil subir nessa tribuna e falar a palavra de Deus. Inclusive eu quero abrir meu coração aqui e confessar para os irmãos, essa é a segunda vez que eu prego no culto de domingo de manhã, e pela segunda vez eu não consigo dormir à noite. Passei a noite em claro, vi o sol raiar, literalmente. Se eu não me engano, o pastor Zé Roberto um dia disse que isso aconteceu, né? Teve uma experiência semelhante, não conseguiu dormir, porque a palavra ela queima no nosso coração, e cada vez que fechava o olho eu me via em cima do púlpito pregando, e eu chego à seguinte conclusão, pastor Zé Roberto, eu acho que para nós não é bom negócio pregar domingo de manhã não, pelo menos para mim e para o senhor, porque significa que uma noite de sono vai ficar perdida, mas não tem problema, na eternidade nós vamos ter muito tempo para descansar. Meus irmãos, brincadeiras à parte, é uma grande, como eu falei, uma grande responsabilidade nós subirmos aqui e falarmos da palavra do Senhor, porque quando nós falamos aqui nesse altar, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós não estamos aqui falando de política, nós não estamos falando de futebol, nós não estamos aqui dando uma receita de bolo, né, ou de miojo, enfim, nós estamos aqui falando de algo que é santo, algo que é sagrado, que é glorioso, que é a palavra do Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o coração do homem. Já era para você estar dando glória, como diz o presbítero Genilson. Aleluia, essa palavra ela é dínamos, ela é poder. É nisso que eu creio. Quando nós falamos aqui dessa palavra, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de poder. E hoje nós temos um tema aqui, o poder da oração, dentro da visão que o pastor deu, aliás, que Deus deu ao nosso pastor presidente, no livro de Neemias. Nós queremos falar aqui nessa manhã e eu quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, no capítulo 1 do livro de Neemias. Esse capítulo quase todo ele descreve a oração que Neemias fez ao Senhor, quando ele soube a respeito do povo que havia, dos remanescentes que estavam vivendo em Jerusalém, e da condição que o povo se encontrava naquela situação. Então eu quero te convidar juntamente comigo, vamos caminhar nesse texto, vamos percorrer nesse texto, e eu peço a ajuda dos irmãos da mídia, né, que não são os midianitas, que eles nos ajudem aí durante a pregação. Nós vamos meditar em mais alguns textos da Bíblia Sagrada, e eu peço que os irmãos nos ajudem, por favor. Livro de Neemias, capítulo de número 1, diz-nos assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo,
que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. E outra tradução diz: e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo de número 20, é o tema que o Senhor colocou no coração do nosso pastor para nós trabalharmos este ano. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Quantos podem dizer amém por esta palavra? Meus amados irmãos, eu quero começar essa mensagem nessa manhã com uma pergunta: quem se importa? Você se importa? O livro de Neemias também começa com uma pergunta. O texto que nós lemos diz que quando Neemias se encontrou com seu irmão Hanani, que havia retornado de Jerusalém, Neemias fez uma pergunta dizendo: como estão aqueles que escaparam e que restaram do cativeiro, e a cidade de Jerusalém? Neemias, ele se importou. Apesar de ele estar vivendo no palácio, apesar de ele ter uma condição favorável, ele se importou com aqueles que haviam regressado e com aqueles que estavam vivendo em Jerusalém. Se importou o suficiente para perguntar. E não somente isso, mas diante do relato que ele recebeu, da situação que se encontrava o povo, ele também se importou o suficiente para chorar, para se lamentar, para orar e jejuar e finalmente tomar uma atitude, se dispondo a trabalhar e a edificar novamente a cidade. Apenas alguns dados aqui a respeito de Neemias. Neemias era um leigo e servia como copeiro do grande Artaxerxes Longímanos, ou Longimanos, eu não sei qual é a tradução aqui, os irmãos que conhecem a língua persa, por favor, depois nos ajudem. Artaxerxes, ele reinou sobre a Pérsia de 464 a.C. a 423. E Neemias era filho de Acalias, e o seu nome significa o Senhor consolou. Como nós falamos, Neemias ele vivia numa situação confortável, favorável, já que ele vivia em uma fortaleza, em um palácio. O texto nos diz que ele estava em Suzã, que era o palácio de inverno do rei da Pérsia. Mas apesar disso, ele demonstrou preocupação com a sua herança, com a cidade de seus antepassados, e com a glória do seu Deus. A resposta que Neemias ouviu ali do seu irmão naquele dia, com certeza não foi a resposta que ele estava esperando, pois o remanescente daqueles que voltaram já havia passado mais ou menos um século, quase um século, em Jerusalém, desde que os primeiros cativos retornaram da deportação para a Babilônia, com a missão de reconstruir o templo e a cidade. Neemias, com certeza, ele teve a opção também de voltar à sua terra, mas ele preferiu ficar no palácio, até mesmo, eu creio, por uma intervenção divina, ele permaneceu ali para cumprir o plano que Deus tinha para o seu povo. Com certeza, a notícia que ele gostaria de ouvir, é de que a obra do templo e a cidade estavam novamente em pé. E a cidade de Jerusalém, o templo em pé, significava que a glória de Israel havia sido restaurada. Porém, o relato que Neemias recebeu naquele dia foi de que só havia miséria, vergonha e destruição
na sua terra natal. Aqui, meus amados irmãos, eu abro um parênteses para fazer uma pergunta, para mim e para você nesse dia. De vez em quando nós também recebemos algum relato de miséria, de desgraça, a respeito de alguém, a respeito de um irmão, de um amigo, de um parente, de um conhecido. E a pergunta que eu faço: qual tem sido a nossa reação diante de um relato assim como esse que Neemias recebeu? Tudo é miséria, tudo é vergonha, tudo é destruição. Qual é a resposta que nós damos? Qual é a atitude que nós tomamos quando nós ouvimos falar que alguém está em desgraça? Será que nós agimos como a maioria das pessoas e dizemos: isso não é problema meu, né? Tem até um ditado aí que diz: ema, 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 cada um com seus problemas. Mas George Bernard Shaw escreveu que o pior pecado que podemos cometer contra outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade. Quando nós nos tornamos indiferentes à dor, ao sofrimento de alguém que nós conhecemos. A outra pergunta que eu faço nessa manhã, e que nós podemos nos fazer: para quem nós estamos contando, ou com quem nós estamos compartilhando as notícias ruins que recebemos? A atitude de Neemias é clara, o texto relata. Qual foi a atitude de Neemias diante daquela notícia, diante daquele relato que ele recebeu? O texto que nós lemos diz que Neemias lamentou e chorou por alguns dias, e depois ele orou e jejuou ao Senhor. Neemias levou diante do Senhor aquilo que ele havia ouvido a respeito dos seus irmãos que estavam vivendo em desgraça em Jerusalém. E como será que eu e você temos agido? Com quem nós temos falado? Nós temos feito como Neemias e primeiramente falamos para o Senhor e intercedemos pedindo para que o Senhor entre com providência e mude o quadro e mude a situação? Ou será que a gente vai para as redes sociais, para a internet e começa a falar e a dizer e a contar aos quatro ventos? Até mesmo sobre o pretexto de orar. Muita gente diz: não, eu estou falando que é para orar, eu estou contando para alguém que é para orar. Mas você tem a certeza que essa pessoa, para quem você está contando, ela vai realmente orar e interceder por esta situação? Eu deixo aqui essa reflexão. Nós só temos dois modos de agir diante de um relato de desgraça, de destruição, de ruínas, na vida ou na família de alguém. Ou nós nos tornamos indiferentes e dizemos: isso não é problema meu. Cada um que resolve, eu já tenho meus problemas para resolver, então cada um que resolva o seu problema. Ou será que nós tomamos uma atitude semelhante à de Neemias e realmente nos importamos com a dor, com o sofrimento do nosso próximo? Neemias não se conformou com aquilo que ouviu e nem simplesmente deixou para lá. E tão pouco ele saiu espalhando a má notícia. Ele demonstrou se importar o suficiente para se colocar na posição de intercessor e clamar ao Senhor em favor do povo. E é aqui que nós queremos centrar a mensagem, essa mensagem no dia de hoje: o poder da oração de Neemias. No versículo que nós lemos, diz que Neemias ele lamentou e chorou por alguns dias. Nós sabemos pelo relato bíblico que esse período de oração, de jejum, de choro, durou aproximadamente 4 meses, 120 dias. Mas eu quero aqui abrir um parênteses para dizer para os irmãos que o choro ele tem um tempo para terminar.
ele tem um tempo para acabar. O pastor Zé Roberto, alguns cultos atrás, falou sobre isso aqui. Chega o momento, irmãos, de enxugar as lágrimas e seguir em frente. Na mensagem que o pastor José Roberto pregou, ele falou lá em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi ele chega em Ziclag, juntamente com seus guerreiros, e encontra ali um cenário parecido como esse que Neemias relata. A cidade destruída, os muros queimados, as portas queimadas a fogo, e todas as esposas e os filhos, inclusive do rei Davi, haviam sido levados cativos. E o texto vai dizer que eles choraram. Davi e os seus homens choraram até que neles não houve mais força para chorar. Mas quando chega no versículo de número 6, desse mesmo capítulo 30 de 1 Samuel, a palavra de Deus vai nos dizer assim: todavia, Davi se esforçou em quem? Em quem Davi se esforçou? Está lá. Todavia, Davi se fortaleceu, se esforçou no Senhor seu Deus. Oh, aleluia! Talvez você esteja vivendo uma situação que tem feito você chorar e se lamentar. Mas eu quero dizer para você, esse choro tem um tempo para terminar. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um propósito para todas as coisas. Há tempo de chorar, de se lamentar, mas também há tempo de levantar, há tempo de sorrir, há tempo de festejar. O teu choro tem um tempo para terminar, como está escrito no Salmo de número 30, dizendo que o choro ele pode durar uma noite, ele pode. O texto não diz ele deve, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quantos têm essa convicção? Mais uma vez a palavra do Senhor nos diz em Jeremias capítulo 31, versículo de número 16: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Aleluia! Chega o tempo, meus amados irmãos, de parar de chorar, e chega o tempo de orar e clamar ao Senhor. Foi isso que Neemias fez. E na oração de Neemias que nós lemos, a oração de Neemias foi uma oração persistente e fervorosa, e nela podemos encontrar alguns dos elementos que, segundo a teologia, deve conter uma oração. Que elementos são esses? Adoração, petição, confissão e intercessão. Há também, podemos encontrar numa oração também ações de graças, gratidão, mas aqui nós queremos destacar, porque são esses elementos que nós encontramos na oração de Neemias: adoração, petição, confissão e intercessão. Comecemos então pela adoração. Neemias ele inicia a sua oração com uma expressão de adoração a Deus, está lá no versículo número 3. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Aliás, versículo de número 5, irmãos, versículo número 5. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Essa expressão que Neemias usa, Deus dos céus, ela aparece por 4 vezes no livro de Neemias. Ela também, se nós formos olhar, ela aparece por 3 vezes no livro de Daniel. Daniel também foi um outro intercessor que Deus levantou durante o cativeiro do povo de Israel na Babilônia. E essa expressão, ah, Senhor, Deus dos céus, também nós encontramos no livro de Daniel. Também no livro de Esdras, nós encontramos por algumas vezes essa mesma impressão, essa mesma expressão, melhor dizendo.
E o mais interessante, irmão, se nós olharmos, por favor, coloca para mim Esdras capítulo 1, versículo 1. Quando Ciro, ele baixa o decreto, autorizando que o povo retorne para Jerusalém e reconstrua o templo. O texto diz assim, a palavra do Senhor está no telão: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, versículo número 2: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Versículo de número 3: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, seu Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Aleluia. O que me surpreende, o que me causa espanto, pastor Zé Roberto, que Ciro era um homem que não conhecia Deus, era um homem que não fazia parte do povo de Israel, do povo escolhido de Deus. Mas se nós lermos Isaías capítulo 45, Deus chama Ciro de meu ungido, um homem que não conhecia Deus. Deus fala para ele: você é meu ungido e eu te tomo pela tua mão direita. E Deus diz: eu vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos e quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Ciro não conhecia o Senhor, porque no versículo de número 5, salvo engano, desse capítulo 45 de Isaías, o Senhor vai dizer assim: olha, Ciro, eu te cingi, apesar de você não me conhecer. Ora, meus irmãos, um homem que não conhecia o Senhor, ele se dirige a Deus dizendo: ah, Senhor Deus dos céus, como eu e você temos nos dirigido a Deus. Pastor Alain Brizotti, pregando aqui um dia, ele disse que tem alguém que diz assim: vou colocar Deus contra a parede. E ele disse: eu não consigo nem imaginar que parede é essa que consegue conter o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Oh, aleluia. A palavra de Deus nos diz que Ele está acima dos céus e da terra. Ele sustenta a terra na palma das suas mãos. Ele mede o mar a palmos. Hey, Anassuri Anderemai. E eu não estou querendo dizer aqui que na sua intimidade você não possa chamá-lo de pai, de paizinho, de você, como muitos preferem dizer. Mas eu quero dizer que quando você entra na presença de Deus, você tem que se dirigir a Ele, sabendo quem Ele é. Ele é Deus grande e terrível, como disse Neemias. Ele é um Deus grande e terrível. Neemias sabia quem Ele era, e Neemias invoca a fidelidade de Deus dizendo: Tu és Deus que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A oração de Neemias é uma oração de fé, meus amados irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os irmãos da mídia estão espertos, ela já está no telão. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, é expressão condicionante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
Será que quando você entra no teu quarto e dobra o seu joelho para falar com Deus, você sabe quem realmente Ele é na tua vida? Oh, aleluia. Meus amados irmãos, o intercessor, quando se aproxima de Deus, ele se aproxima com um profundo senso de reverência, sabendo que Ele é soberano, onipotente, que para Ele não há impossíveis. Quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Tem até um ditado que diz assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Você conhece o Deus a quem você tem orado? Nós precisamos entrar diante dele com adoração. E Jesus deu exemplo. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele diz no Evangelho: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. E na condição de servo ele se dirige ao Pai dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E Paulo vai escrever dizendo que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Oh, aleluia. Mas quando ele orou, ele adorou primeiramente. Ele chegou diante do Pai numa posição de adorador. E é interessante que ele está ali ensinando os discípulos a orar. Ele diz: Pai nosso, o Pai é nosso. Ele está dizendo para os discípulos: olha, Ele está disponível como Pai. Ele quer se apresentar como Pai a vocês também. Basta que vocês cheguem diante dele com uma posição de adorador, aleluia. Mas vamos seguir em frente, irmãos. O segundo elemento que nós encontramos na oração de Neemias é a petição. E nós podemos encontrar na parte A do versículo 6, quando ele diz: estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E também no versículo 11 ele vai dizer: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Neemias pediu. Nós sabemos que orar não é somente pedir. Oração é muito mais do que pedir. Afinal de contas, Deus não é um caixa eletrônico que de vez em quando você vai lá, coloca o seu cartão, faz um saque e vai embora, dá as costas e vai embora. Oração é, acima de tudo, relacionamento. E os irmãos que trabalham em banco sabem disso. Não que a nossa relação com Deus seja uma relação bancária ou comercial, apenas aqui fazendo um paralelo. Mas até para você conseguir um crédito no banco, você precisa de relacionamento. Você precisa ter relacionamento com o banco. E com Deus, amados irmãos, funciona da mesma forma. Um dia eu estava ouvindo uma palavra em que o pastor dizia, ele fez a seguinte, falando a respeito de oração, ele fez a seguinte comparação: você imagina que você tem um amigo, que você nunca encontra, nunca vê, mas num belo dia você encontra com esse amigo, e esse amigo fala para você: olha, Osés, eu estou numa situação difícil, me arruma aí R$5.000 emprestado. E você sabe que ele é bom pagador, que ele vai te pagar. E você, como é próspero, né, abastado, tem dinheiro sobrando na conta, você vai lá e empresta para o amigo. E ele paga a dívida. Mas aí nunca mais ele te procura.
Passa 6 meses, esse amigo te liga novamente. Olha, Oséias, eu tô... Tudo bem? Como é que tá? E a família tá bem? Tá tudo bem. Rapaz, será que você não me arruma aí uns 3 mil? Uns 3 contos? Para eu resolver um problema, uma situação. Você lembra que eu te paguei? Eu vou te pagar de novo. Quebra essa aí para mim. E aí você vai lá e empresta. Ele pagou, você empresta novamente. Daí passa 1 ano, esse seu amigo nunca mais te procura. Dali 1 ano seu celular toca e você olha e você identifica quem é. E a pergunta que o pastor fez foi a seguinte: você atenderia essa ligação? Qual que é a primeira coisa que te vem à cabeça? O que esse camarada está querendo comigo? Que está me ligando? Com certeza ele vai me pedir alguma coisa. E ele disse que com Deus é a mesma coisa, irmãos. Se nós só nos aproximamos de Deus para pedir algo, vai chegar um dia que a linha vai estar ocupada. E Deus não vai te atender. Embora a Bíblia nos dê respaldo para pedir. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus diz: pedi, 2 vezes. Pedi, e dar-se-vos-á. É bíblico pedir. Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. A questão é, como nós estamos pedindo? Ou será que aquilo que nós estamos pedindo, para qual a finalidade? É para glorificar o nome do Senhor ou é para atender um capricho meu? Tiago escreve no capítulo 4, nos versículos 2 e 3 da sua epístola, dizendo: pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Então a nossa oração, a nossa petição, em primeiro lugar ela tem que glorificar o nome do Senhor, tem que servir para a glória do Senhor, porque eu e você não somos mais de nós mesmos, nós fomos comprados com o preço do sangue que foi vertido na cruz, e tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para a glória do nome do Senhor. Quem pode adorar ao Senhor nessa manhã? Como diz o pastor Zé Roberto, não vale um glória a Deus não? Aleluia. Mas nós também encontramos na oração de Neemias o elemento da confissão. Versículo 6, parte B. Neemias diz o seguinte: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Eu quero destacar 2 coisas aqui nessa oração de Neemias, nessa oração de confissão. Neemias, ele não se colocou fora do problema, apesar de não ter sido ele que havia pecado, individualmente, falando assim. A consequência do pecado era a consequência do pecado de todo o povo que havia se desviado, que havia se afastado de Deus. Mas Neemias, ele não usou o seu dedo para apontar culpados, para colocar um bode expiatório e dizer: eles estão assim, eles estão lá em Jerusalém nesse estado de miséria porque eles pecaram. Nos dias de hoje tem gente que diz assim: é Deus que está pesando a mão, isso é a mão de Deus. Neemias não tomou essa atitude. Ele não se colocou como fora do problema, mas ele se colocou como parte do problema. Ele diz: também eu e a casa de meu pai pecamos. E a outra coisa que eu quero destacar nessa oração de confissão, que não foi uma oração genérica, o famoso Senhor, tu sabes, a carne é fraca, como diz o evangelista Alessandro, deu uma escorregada ali na maionese, Senhor, tu sabes, Não, Neemias foi específico
na confissão dos seus pecados. Ele diz no versículo 7, de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, ou seja, nós fomos desobedientes, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que ordenastes a Moisés o teu servo. Seja específico na sua oração de confissão, meu amado irmão e minha amada irmã. Não procure culpados, diga: Senhor. Faça como Davi, quando foi repreendido pelo profeta Natã. Nós encontramos a oração dele lá no Salmo de número 51, dizendo: contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi não temeu perder o trono, ele temeu perder a presença do Senhor, porque a presença, ele sabia que a presença de Deus valia mais do que o trono. Oh, aleluia. Quantos sentem o Senhor aqui nessa manhã? Você sente Deus aqui nessa manhã falando com você? Então levante suas mãos e adore a Ele por um momento. Adore, adore. Ele está aqui para ouvir a tua oração. E a última coisa que eu quero destacar aqui, o último elemento, o elemento da intercessão. O que significa ser um intercessor? Um intercessor é alguém que se coloca na brecha a favor de alguém. No dicionário, interceder significa intervir a favor de alguém ou de algo, pedir, rogar, suplicar. É exatamente isso que Neemias fez, quando ele se colocou diante de Deus em favor do povo. Ele pediu, ele suplicou, ele orou, ele chorou, ele jejuou. Um intercessor é alguém que não dá descanso, é alguém que não descansa e nem dá descanso a Deus. Ele insiste, ele persiste. Neemias foi incansável em sua importunação. Ele orou continuamente, com perseverança. Muitas vezes nós começamos a interceder por uma causa e logo abandonamos, desistimos. Neemias orou por 120 dias, com choro, com jejum, de dia e de noite. Ele insistiu com Deus até o momento em que ele se apresenta diante do rei. Lá no capítulo número 2, e no versículo número 2, o rei, Neemias, ele era copeiro do rei, o texto nos diz. E o copeiro naquele tempo era alguém que gozava de muito prestígio, de muita intimidade com o rei, porque naquele tempo era comum alguém conspirar para matar o rei, e eles faziam isso de muitas formas, e uma das formas era o envenenamento. Colocava veneno na bebida e na comida do rei, e a função do copeiro era provar a bebida e a comida do rei, para saber se não estava envenenada. Ou seja, ele arriscava a sua própria vida pela vida do rei. Então ele tinha uma grande influência sobre o rei, tanto para o bem quanto para o mal. E quando Neemias, no capítulo 2, no versículo 1, ele se apresenta para servir o vinho diante do rei, e ele diz que nunca antes ele esteve triste diante do rei. E o pastor Oséias pregou aqui no último domingo, dizendo que ali ele arriscou a sua vida, porque o rei poderia mandar matá-lo, não somente tirar o cargo, mas também mandar matá-lo, porque ele estava triste naquela situação. E no versículo 2 o rei vai dizer: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E o relato bíblico vai dizer que Neemias ali, ele entendeu que aquela era a oportunidade, que ele estava pedindo ao Senhor em oração, de fazer alguma coisa pelo povo. E ali nós conhecemos a história. Ele diz para o rei: como posso eu não estar triste? Versículo número 3, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo?
E no 4, Neemias ora mais uma vez. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Mais uma vez Neemias ora, antes de agir, antes de tomar uma atitude. E ali ele pede cartas ao rei, para poder seguir até Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. E ele pede também autorização para pegar alguns bens, alguns materiais do tesouro do rei, para ser usado na construção. E nós conhecemos o restante da história. Mas o que eu quero destacar aqui é que o intercessor, ele não fica somente na teoria, ele não fica somente na oração. A oração de um intercessor, ela deve vir necessariamente acompanhada de uma atitude, de uma ação. E eu quero finalizar aqui dizendo que a prática da oração constante nos dá discernimento. Presta atenção nisso. A prática da oração constante, insistente, ela nos dá discernimento e direção. Quando oramos, o Senhor nos diz o que fazer, quando fazê-lo e como fazê-lo. Sendo que tudo isso é importante para que a vontade de Deus se cumpra. A minha e a tua oração alinha a nossa vida ao propósito de Deus. E o mais importante, meus amados irmãos, Neemias, que nós podemos aprender com a oração de Neemias, que Neemias ele orou a palavra de Deus. Versículo de número 8, ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo. Lembra-te, pois. Será que Deus tem problema de esquecimento? Assim como eu e você de vez em quando nos esquecemos, principalmente quando a gente passa, dos 20 anos, assim como eu passei. Não, Deus não tem problema de esquecimento. Mas por algum motivo Deus sente verdadeiro prazer quando um servo ou uma serva chega diante dele e diz: lembra-te, Senhor. Lembra, Senhor, das promessas. Lembra, Senhor, da palavra que o Senhor falou ao meu respeito. O coração de Deus se alegra, e isso ativa uma chave, meus amados irmãos, dentro de nós. Ei, Anasturianeremai, para que o milagre de Deus aconteça nas nossas vidas e na nossa casa. Você pode se colocar de pé nessa manhã. Eu convido a Simeia para estar louvando ao Senhor. Nós vamos encerrar esse período com um louvor. Mas antes eu quero dizer para você: a oração te dá poder, te dá autoridade. Quantos creem que a oração dá poder e dá autoridade? Oh, aleluia. Você não crê não? Quem crê que a oração te dá poder e te dá autoridade? É interessante nós observarmos no tema da nossa campanha, versículo 20 do capítulo 2, que quando os inimigos perguntaram para Neemias: o que vocês estão fazendo? Que obra é essa? Que negócio é esse estranho que vocês estão fazendo aí? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Neemias, ele possuía autoridade da parte do rei, ele recebeu cartas de autoridade, mas Neemias não invocou a autoridade do rei para responder ao inimigo e dizer: olha, eu estou aqui fazendo essa obra em nome do rei. Não, Neemias disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Meu irmão, quando o inimigo se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, não usa a autoridade do homem, não usa o nome do prefeito, do governador, do presidente da república ou de qualquer outra autoridade dessa terra. Usa a autoridade que o Senhor te deu. Usa o nome do Senhor Deus dos céus. Eu quero aqui compartilhar rapidamente uma palavra que eu recebi do Senhor nessa semana, e eu creio que é uma palavra profética. De vez em quando a gente se reúne com alguns irmãos para orar nos matos da vida aí, né? A gente fala assim: vou para o monte, mas como aqui não tem monte, aqui tudo é plano,
Monte, na verdade, é um mato. Então a gente de vez em quando entra com alguns irmãos, né? Nos matos da vida. De vez em quando a gente encontra alguns bichinhos ali indesejáveis, né? Uma cobrinha, uma lacraia, né? Uma aranha caranguejeira. Dizem até que tem onça lá, mas acho que o horário que ela vai orar é diferente do nosso, graças a Deus. Mas de vez em quando a gente vai orar lá, né? A gente se retira. Isso aí vai de cada um. Talvez você não goste, prefira orar na sua casa. Não tem problema, mas de vez em quando a gente se retira para orar. E nós estávamos orando nessa semana. E no momento que nós estávamos orando, o Espírito Santo trouxe para mim uma palavra. E dizia dentro de mim: o nome do Senhor. O nome do Senhor. O nome do Senhor. E eu fiquei perguntando para Deus o que era aquilo, o nome do Senhor. E o Senhor me fez lembrar de Isaías capítulo 59, versículo 19. Eu peço para os irmãos que coloquem rapidamente aí na mídia, por favor. Isaías 59, 19. O Senhor me fez lembrar dessa palavra, e eu creio que essa é uma palavra profética para a tua vida. Tome posse nessa manhã em nome de Jesus. Diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Sabe o que isso quer dizer para mim e para a tua vida, irmão? Os irmãos viram o que aconteceu lá em Minas ontem. Em anos anteriores, por causa da chuva, barragens se romperam. Nós vimos o que aconteceu em Brumadinho, Mariana. A força da água, quando vem, arrasta tudo. Leva casa, leva carro, leva tudo. Não fica nada de pé. Mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã está dizendo que vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quem pode exaltar o nome do Senhor nessa manhã? Eu não sei o que o inimigo tem feito contra a tua vida, contra a tua casa. Mas quando o inimigo se levantar contra você, contra a sua esposa, contra os seus filhos, clame pelo nome do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que o Espírito, o próprio Espírito do Senhor, arvorará contra ele a sua bandeira. E sabe o que está escrito nessa bandeira? O inimigo chega lá na tua casa e ele olha aquela bandeira bem grande, tremulando, dizendo: Jeová Nissi, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Adore o nome do Senhor. Eu disse para minha esposa essa semana, eu disse para ela: Deus está nos chamando. Eu sinto que Deus está nos chamando. Deus está chamando a sua igreja nesse tempo para entrar no lugar secreto, no lugar da oração. Mas sabe qual é o problema? Porque nós não podemos ter uma vida de oração com qualidade diante de Deus. Sabe por que muitos de nós nos conformamos com uma vida medíocre de oração? Por causa das distrações. São muitas as distrações que não nos deixam orar. Às vezes até mesmo dentro da casa do Senhor. Às vezes nós temos muitas atividades, temos muito movimento e pouco avivamento. Nós temos tempo para fazer tudo, mas não encontramos tempo para ficar a sós com Deus, no lugar secreto. Nós conseguimos passar 3 horas diante de uma TV assistindo o filme da Marvel dos Vingadores. E eu não estou dizendo que é pecado, porque eu assisti quase todos. Mas o nome disso é entretenimento. Entretenimento. Nós passamos horas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E a gente nem vê a hora passar. Outro dia eu e minha esposa começamos a assistir vídeos no TikTok. E quando nós percebemos, já tinha passado mais de 2 horas.
Quanto tempo de oração você tem dedicado para o Senhor? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado para estar aos pés do Senhor, no jardim secreto da oração? O nosso dia tem 24 horas. Multiplicando isso em minutos, os matemáticos me corrijam, dá 1440, é isso? 1440 minutos. Será que nós conseguimos dar pelo menos o dízimo do tempo que o Senhor nos dá, para nós ficarmos a sós com Ele? 10% de 1440, 144, 2 horas e 24 minutos. Mas quando nós oramos, não chega nem 1 hora, a gente já começa, dói o joelho, dói as costas, aí a gente já começa a ficar sem palavra, e fica, Senhor, Tu sabes, aleluia. Porque nós não temos, nós perdemos o hábito. A igreja dos dias atuais perdeu o hábito de orar, o bom hábito de orar, como fez Neemias, insistentemente, com persistência. Atos 2:42 nos fala da igreja primitiva. Eu ouvi uma série de mensagens do pastor Josué Brandão. Já vou encerrar, irmãos, mas eu quero deixar essa palavra aqui para vocês. Pastor Josué Brandão, de Feira de Santana, Bahia, passou aproximadamente 1 ano pregando somente em Atos 2, 42 e 43, falando a respeito das características de uma igreja avivada. A igreja de Atos Apóstolos era uma igreja onde os milagres eram comuns, frequentes. E ele disse que alguém perguntou dizendo, por que hoje não acontece milagre? E a resposta foi, é porque a igreja não ora. Ele falou, será que não tem alguém que ora? Ele falou, eu conheço irmãos que têm uma vida e um ministério de oração. Mas sabe onde está a diferença nessa primeira palavra? E perseverava. No que? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A diferença não estava na doutrina dos apóstolos, porque é a mesma doutrina que nós seguimos. Não estava na comunhão, porque nós também temos comunhão. Não está no partir do pão, porque nós também temos partir do pão. E também nas orações. Mas a diferença está que eles perseveravam. E o versículo 43 vai dizer, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Será que ainda há temor em mim e em você? Será que eu e você ainda podemos perseverar? Faça um propósito nesse ano. Eu compartilhei isso com os irmãos quando nós estávamos orando ali, e falei que eu fiz um propósito diante de Deus. No início de um novo ano, geralmente a gente traça algumas metas para cumprirmos ao longo do ano. Esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou para a academia, vou malhar, vou emagrecer, vou fazer dieta, enfim, cada um faz os seus planos, mas inclua nas suas metas para o ano de 2022, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou buscar mais a presença do Senhor, eu não vou me conformar com uma vida medíocre de oração, eu quero entrar na presença de Deus. E amanhã, comece hoje na tua casa, mas amanhã você tem a oportunidade de estar aqui novamente, durante esses 6 dias, e não para nesses 6 dias, continua ao longo do ano. Se você é mulher, toda terça-feira tem aqui o Ministério de Mulheres. Se você é jovem, no sábado tem o culto dos jovens, na quinta, se você é adolescente, tem a quinta teen. Se você é homem, é varão, não precisa ser obreiro, no sábado, às 8 horas da manhã, nós estamos aqui de joelhos orando. Não desperdice o tempo, aproveite cada oportunidade para entrar na presença do Senhor. A Simeia vai louvar e nós já vamos orar. Esse hino será o tema da nossa campanha, durante todo o tempo que o Senhor nos permitir neste ano, falarmos a respeito de Neemias e a respeito de reconstruir.
Pode louvar ao Senhor. Oh, aleluia. Enquanto as nossas irmãs louvam, você adora ao Senhor. Levante as suas mãos. Aproveite para orar. Orai sem cessar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Oh, santo, 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 adore, adore, adore. Adore ao Senhor nessa manhã. Uma tarefa a cumprir. Oh, aleluia, louve ao Senhor nessa manhã. Já determinei em meu coração. Temos muros para reconstruir. Tenho muros para reconstruir. Oh, aleluia. Dessa obra eu não abro mão. Nós fomos chamados para fazer essa obra. Levante sua mão e adore ao Senhor. Como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor. Oh, aleluia, nós cremos. Aleluia. Nós cremos que a boa mão do Senhor vai nos ajudar. Aleluia. Tenho uma tarefa a cumprir. Quantos já determinaram no seu coração? Já determinei em meu coração para reconstruir muros, ruínas, famílias que estão caídas, destruídas por causa do pecado. Oh, aleluia, não abra mão dessa obra. Dessa obra eu não abro mão. Como Neemias, e como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor. Aleluia, reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor. Segundo a boa mão do meu Senhor. Segundo a boa mão do meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos reconstruir, amados. Vamos nos levantar e edificar. Mas para isso tem que começar na oração. Como eu falei, Deus está nos chamando para entrar nesse lugar
Mas a palavra dele nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? Você quer abrir a porta nessa manhã e entrar nesse lugar de oração? Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós, em nome de Jesus, possamos reconstruir. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.